Salve, salve toyoteiro, seja muito bem-vindo ao canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Para você que está vendo esse vídeo e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever em nosso canal, ative o sino para receber as notificações dos vídeos que nós temos para você todas as semanas. Eu vou deixar na descrição de vídeo o contato da concessionária Toyoville aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina. Hoje, no quadro Toyota 0 km, eu quero mostrar todos os detalhes da Hilux SR Turbo Diesel 2022. Vamos para mais um vídeo, pessoal! Hoje eu quero mostrar todos os detalhes da Hilux SR Turbo Diesel 2022, o modelo de entrada da picape média mais vendida no Brasil, agora com novidades, ar-condicionado 2 zonas que já acompanha o modelo de série, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro com sensor de proximidade no painel e também o DPF, que é o sistema de filtro de micropartículas do diesel. São novidades que eu vou mostrar para vocês no decorrer de vídeo desse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar na descrição de vídeo o contato da concessionária para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas e fazer a sua negociação. Quero mostrar primeiramente mostrando os faróis que saem aqui da sua lateral, vindo até a frente. Todo o conjunto óptico aqui é halógeno, com farol alto, farol baixo, a lanterna, também indicador de seta e todo esse acabamento cromado aqui no interior do farol, também com a inscrição Hilux e já esse detalhe todo Black Piano também no seu interior. Com essa saliência que fica bem marcante aqui a questão do design do veículo. Já na parte do para-choque nós temos esses vincos bem pronunciados aqui na parte lateral, com essa peça com esse acabamento preto fosco e farol de neblina que já é em LED. Sensor de estacionamento dianteiro, depois vou mostrar para vocês lá no interior o sensor de proximidade. Essa parte como se fosse um bumper frontal com essa abertura de ar aqui com esse detalhe preto fosco. Já a sua grade superior, nós já temos esse formato trapezoidal, lembra muito a Tacoma nos Estados Unidos, e a parte aqui na sua lateral é toda cinza metálica. Já aqui essa parte no centro já é preto fosco com as aberturas de ar aqui também preto fosco com o logo cromado da Toyota. Já na parte do capô nós temos aquele vinco que sai lá de cima vindo até a frente aqui na parte da grade, da mesma forma aqui esse vinco aqui do outro lado. E agora eu quero mostrar o motor da Hilux. A sua motorização é 2.8 turbo diesel intercooler, agora com 204 cavalos, são 27 cavalos a mais do que a versão anterior que tinha 177 cavalos. Esse motor é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha com injeção direta e também ele não utiliza correia dentada e sim corrente de comando. Vai te trazer um custo-benefício de manutenção a longo prazo, com certeza, para você que utiliza esse veículo. Esse motor ele é auxiliado pelo câmbio sequencial automático de 6 velocidades. Eles fizeram uma atualização no conversor de torque, então ela ficou mais ágil numa saída de trânsito. Outra atualização que fizeram foi referente ao intercooler. Eles posicionaram um intercooler maior aqui à frente e agora ela está com um torque de 50,9 kgfm a 2.800 RPM. Outra atualização foi referente ao Proconv 7, que são a legislação de emissões. Então foi instalado o DPF, aí no caso você tem um alerta lá no painel e quando você aperta no painel ele faz a filtragem das micropartículas do diesel. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os detalhes referente a consumo, quais os acessórios que vem nesse modelo de entrada, para não se tornar um vídeo tão extenso. Notem nas imagens toda a parte de fiação, as mangueiras, toda a composição dos motores da Toyota, como tem uma confiabilidade no mercado. No capô, essa manta acústica, uma outra manta acústica entre o painel e o motor para diminuir o ruído no interior da Hilux, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem. Agora eu quero mostrar a sua lateral, começando aqui pelas rodas do modelo que tem essa pintura cinza metálica, com o formato dos aros aqui bem diferenciado, com esses vincos aparentes, também com a porca antifurto que já acompanha o modelo de série, o logo da Toyota ao centro e o perfil dos pneus 265, 65, roda de 17 polegadas
Em liga leve, quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da Hilux, que mede 5,32 metros de comprimento. O vão livre de solo é de 28,6 centímetros, por isso que ela conta com esse estribo lateral para justamente facilitar para que você suba no veículo, pois é um carro bem alto com esse detalhe preto fosco. Também ela tem aqui para-barro tanto no eixo dianteiro como no eixo traseiro, e aqui nós temos esse contorno com essa silhueta bem marcante na caixaria de roda, como uma silhueta mais com a linha abaixo aqui da primeira porta, que faz o contorno, até a segunda porta. E aqui acima nós já temos um vinco mais sutil, ele sai aqui da lateral debaixo do retrovisor e vai até a parte da lanterna traseira. A inscrição Hilux cromada, a cor do veículo é branco polar e a parte do retrovisor nós temos aqui a parte com o indicador de seta e não conta com rebatimento elétrico, só a partir da versão SRV, que é intermediária. Todo o acabamento aqui é preto fosco junto com a coluna A. As maçanetas do veículo é na cor predominante, que é branco, e aqui nós temos aqui o detalhe da coluna B com esse detalhe preto fosco, assim também como uma antena na parte do teto. Já a suspensão traseira com feixes de mola, ela teve atualização no sistema de suspensão, trazendo menos vibrações no seu interior. Também essa parte com essa silhueta bem marcante aqui na caixaria de roda, com esse vinco bem sutil que sai daqui da parte e vai até a parte da lanterna. Quero abrir a imagem para mostrar a parte traseira aqui para vocês da Hilux. Ela conta com um sensor de estacionamento traseiro, assim também como esse detalhe todo cromado na parte do para-choque traseiro, e aqui nós temos esse degrau para facilitar para que você suba no carro com esse detalhe preto fosco. A parte da lanterna ela sai aqui da sua lateral, vindo até a tampa traseira, e todo o sistema de iluminação aqui é halógeno. A inscrição Hilux toda cromada, assim também como o puxador para a abertura da tampa traseira, terceira lanterna de frenagem, aquecedor do vidro traseiro, e por ser a versão de entrada ela não conta com capota marítima, só a partir da versão SRX, mas ela conta com esse acabamento com plástico rígido no seu interior para trazer mais durabilidade, e o peso da caçamba que você pode estar utilizando é 1 tonelada ou 1000 quilos. Nós temos aqui também a parte com a câmera de ré traseira, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento, e aqui nós temos a lâmpada traseira de neblina, é um item de segurança importante, vai trazer mais visibilidade à noite. E também ela conta com assistente de reboque e oscilação, que é ele com um trailer que você pode estar trazendo no engate até 3,5 toneladas o peso máximo. Ela tem um assistente de reboque contra ventos laterais, também contra uma frenagem mais brusca que você faz no veículo, vai trazer mais segurança quando você trazer algo no engate. Falando em segurança, ela conta no teste de colisão Latin NCAP com 5 estrelas. São 7 airbags no total, 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Agora eu quero mostrar a parte aqui da fileira dos bancos traseiros da Hilux. Ela tem um entre-eixos de 3,8 metros. Eu posicionei o banco do motorista aqui todo para trás. Nós temos as alças para facilitar para que você suba no carro, pois realmente é um carro bem alto. E aqui a gente tem um espaço de 2 a 3 dedos, aqui mostra como realmente tem um bom espaço dentro da Hilux. E aqui eu quero mostrar o painel para vocês diferenciarem dessa versão SR, que é de entrada, das demais versões da Hilux 2022. A parte do revestimento do banco aqui é em tecido, mas é um tecido bem aveludado, bem macio ao toque, com essa linha aparente. Também aqui nós temos esse detalhe com as alças aqui, que você coloca esses ganchos com capacidade de 4 kg para colocar uma sacola, uma bolsa, para que não fique solto no interior do veículo. Também portas revistas tanto do lado esquerdo como do lado direito. Aqui ela já não tem duto com a saída de ar-condicionado para quem está aqui atrás, é só a partir da versão SRV, que é intermediária. Já na parte do teto ele é cinza, com as alças no teto, com a iluminação para quem está aqui atrás, e aqui o detalhe do revestimento do banco, uma parte mais lisa aqui, e aqui já tem esse detalhe com essa ranhura que é mais macio ao toque na parte aqui do revestimento do banco. Eu vou descer para mostrar os detalhes aqui da fileira dos bancos traseiros para vocês verem o espaço. Cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes, o encosta-braço, que você tem essa opção para estar puxando aqui, com opção para 2 porta-copos, facilita para quando você estiver viajando com 4 pessoas. Na parte do teto a gente tem esses ganchos para utilizar de alguma forma. Também o Isofix, que é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto aqui do lado esquerdo como lá do lado direito. Também na parte da porta temos esse detalhe aqui com esse revestimento em tecido macio ao toque. Aqui já é com plástico rígido, com essa imitação de costura com um plástico rígido, um detalhe cinza. E aqui essa parte com detalhe prata, com um puxador aqui
cromado. Já essa peça aqui com acabamento black piano, com acionador do vidro elétrico que não tem a função alto-down, não sobe com um toque só. E aqui esse detalhe com o nicho lateral, porta-garrafas e o alto-falante aqui da porta da Hilux. A sua chave ela não é do tipo presencial, tem a inscrição aqui da Toyota. Se você virar aqui esse botão vermelho para estar acionando para encontrar o carro no estacionamento de uma maneira mais fácil, e alarme apenas perimétrico. Basta você apertar aqui, ela é uma chave tipo canivete para que você possa estar usando o veículo. Para fazer a abertura ela faz no controle, não precisa utilizar a chave. Eu quero mostrar a fileira dos bancos dianteiros aqui para vocês conhecerem. Na parte aqui do banco dianteiro nós temos o ajuste de altura para você fazer a utilização, é somente na parte do banco do motorista. Esse detalhe aqui também com essa alavanca que você consegue regular a posição aqui que você quer o banco das costas para trazer mais conforto. E agora nós vamos entrar aqui para conhecer o interior da Hilux SR Turbo Diesel 2022 que já está em funcionamento, e eu quero mostrar os detalhes aqui para vocês. Tem a parte aqui com a abertura inicial com a inscrição Hilux e a silhueta do carro também para vocês verem naquela tela de 4.2, a sua multimídia que tem conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay, mas não é sem fio, é apenas com conexão USB. Nessa multimídia de 8 polegadas, nós não temos TV digital e GPS integrado, assim como na versão SR-V. É só a partir da versão intermediária que nós temos essa opção para estar fazendo a utilização da multimídia. Mas ela ficou uma multimídia bem sensível ao toque, mais fácil de utilizar, mais sensível à utilização para você estar fazendo as verificações, Bluetooth para você fazer atendimento de telefone celular via Bluetooth, também o sistema Miracast através do Toyota Smart Device para você fazer o espelhamento de celular, para você fazer a utilização. Então você não tem o GPS integrado, mas pode utilizar o Apple CarPlay ou também o Android Auto para você fazer a utilização. Já na parte do console central, esse detalhe black piano, como essa outra parte aqui do console central com preto fosco. Aqui nós temos o seletor da tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido. A novidade aqui é o ar-condicionado duas zonas, que na versão anterior não tinha. Então você consegue colocar a temperatura aqui do lado do motorista e uma outra temperatura aqui do lado do passageiro. E aqui nós temos aqui para aumentar o fluxo do ar-condicionado ou diminuir, onde você vai direcionar esse ar-condicionado, aquecedor do vidro traseiro e o reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora que você consegue estar utilizando. Mais abaixo nós temos uma tomada 12 volts, também esse botão para estar ligando e desligando o sistema de tração e estabilidade, lembrando que ela tem assistente de rampa, freio ABS com EBD. E também aqui esse botão mais abaixo, a parte para estar fazendo o bloqueio do diferencial traseiro caso você precise usar em off-road ou algo do tipo. Esse botão aqui para estar fazendo o assistente de descida, você não precisa colocar nem um pé no freio quando você estiver com a parte em off-road com muita lama ou a parte com muitas pedras, você consegue estar fazendo essa utilização desse sistema e você não precisa colocar nem o pé no freio. Ela faz a descida progressiva para trazer mais segurança no trajeto. Tomada USB para você fazer a conexão através da multimídia com o seu smartphone. E aqui nós temos esse nicho para estar guardando alguma coisa, dois porta-copos, a função Eco, que é a função de economia, e a função Power, que aqui no caso para você trazer um giro maior ao motor, ficar com a parte com o motor mais cheio. Ele vai fazer a troca simultânea da forma do câmbio para deixar o motor mais cheio para você utilizar como uma saída de trânsito ou no modo off-road ou até mesmo para fazer uma ultrapassagem. O seu câmbio ele é automático sequencial de 6 velocidades, tem esse detalhe prata e também preto brilhante aqui. Tem a opção da câmera de ré que a gente pode estar colocando. Ele vai aparecer aqui na multimídia para a gente fazer a verificação. Eu vou aproveitar que eu já coloquei na ré. Quero mostrar o sensor de estacionamento traseiro e dianteiro, que ele tem um sensor de proximidade. Então ele vai aparecer aqui na parte do painel. Então ele já apareceu ali, ó, a parte traseira e também do lado direito, indicando ali. E nós temos a parte aqui com esterçamento de roda, que você vira aqui, ó, ele vai aparecer ali também para você fazer essa verificação. Então realmente ficou bem interessante esse detalhe aqui na Hilux. E aí nós temos um modo do câmbio também manual, você colocando para o lado esquerdo são as trocas manuais, para frente da primeira a sexta, para trás as reduzidas, vai facilitar numa descida de serra que você precise usar como um freio motor, para você colocar uma marcha para baixo para fazer uma ultrapassagem ou uma retomada de curva, bem interessante. Também com o freio de estacionamento que é manual, a parte aqui para guardar alguma coisa,
Esse detalhe do descansa-braço revestido em tecido com a linha aparente que você pode estar puxando aqui, tem todo esse espaço para você estar utilizando da forma como você precisar. Aqui nós temos o revestimento do banco com essa linha aparente e aqui essa parte mais com esse detalhe, com essas ranhuras, mais macio ao toque, realmente tem um bom acabamento. Essa parte lateral para trazer mais conforto, cinto de segurança que nós temos o ajuste de altura, as alças no teto, quebra-sol que só tem somente a opção do espelho, a iluminação ela já vai ficar aqui no teto para que você possa estar acendendo e também esse detalhe aqui com porta-óculos para você utilizar. Ela não conta com um retrovisor que é fotocromático, é da forma simples. Já na parte do painel, esse detalhe com esse acabamento prata que vai até lá no final junto com o difusor do ar-condicionado e aqui na parte do painel esse detalhe aqui preto fosco com plástico rígido. E aí nós temos esse botão que você possa estar abrindo aqui. Esse detalhe aqui do compartimento do porta-luvas, ele é climatizado. Basta você puxar esse botão aqui que ele vai climatizar ali dentro e você pode estar guardando uma bebida, uma fruta para o seu consumo. Já mais abaixo nós temos esse outro botão, esse porta-luvas que é um pouco maior e ele já não desce progressivo como na versão SRV e SRX. Ele já vai descer de uma vez só. E aqui nós temos esse detalhe aqui com o porta-copos, também o tweeter ali para facilitar no sistema de som, para ajudar no sistema de som com essa alça aqui lateral, a parte com esse acabamento com revestimento aqui que é com plástico rígido, com essa imitação de costura. O relógio digital, esse sempre tem numa Hilux. E na parte da porta do motorista nós temos todos os comandos iluminados. Somente na porta do motorista que a gente tem o vidro com uma função auto-down, ele sobe com um toque só. Trava dos vidros elétricos, trava das portas, a regulagem dos retrovisores tanto do lado esquerdo como do lado direito que você pode estar fazendo. Também essa opção aqui com porta-copos no lado do motorista. E aqui no painel nós já temos a opção para estar ligando e desligando o sistema dos sensores dianteiro e traseiro de estacionamento. E também essa parte que você consegue estar regulando o facho do farol. Quando você coloca mais peso no carro, você consegue regular ou para cima ou para baixo. Você consegue colocar para cima e para baixo aqui nas opções para fazer a regulagem do facho do farol. Já esse botão aqui no canto é referente ao DPF, que é o sistema de micropartículas do diesel. Então vai aparecer uma informação aqui no painel para você estar acionando o botão e ele está fazendo a filtragem das micropartículas. Já na parte aqui mais abaixo nós temos a abertura aqui do cofre do motor, a abertura também do tanque de combustível. A sua direção ela é hidráulica e ela tem ajustes de altura e profundidade. Por ser um carro automático, ele tem aqui controle de velocidade de cruzeiro, vai facilitar nas viagens. Esse acabamento com essa linha bem aparente com o revestimento em couro, com esse detalhe prata e também cromado. O seu volante ele é multifuncional, nós temos atendimento telefone celular via Bluetooth, comando de voz, comando de som, aqui para você utilizar referente ao computador de bordo, que são 12 funções. Aqui desse lado também você consegue estar utilizando esse computador de bordo. Já na parte do painel, nós temos esse detalhe com esse acabamento cinza e também a iluminação toda branca. Conta giros, a parte aqui com o medidor do arrefecimento do motor, medidor do tanque de combustível que é de 80 litros e o velocímetro. Já ao centro nós temos a tela de 4.2 com esse detalhe prata e aqui nós temos aqui o demonstrador do câmbio que está no modo parking, temperatura exterior, odômetro total e a média de consumo do veículo. Se você colocar para baixo, nós temos aqui a autonomia, está pedindo ali para reabastecer, e nós temos odômetro total, odômetro parcial e quanto que eu consigo rodar com o combustível que eu tenho no tanque. Modo de economia, que você tem ali as pontuações e também o modo de partida, tempo de cruzeiro, tempo que o veículo ficou parado para você fazer a verificação. Também nós temos o comparativo de consumo e se você descer mais abaixo aqui, o velocímetro digital. Se você colocar para o lado direito, aqui nós temos a informativo de qual a música que está passando ou o que você está usando no seu smartphone ou na multimídia. Se você colocar para o lado mais uma vez, nós temos aqui todas as informações no veículo que são importantes, como farol que não foi desligado, cinto de segurança que não foi colocado, qualquer informação importante no veículo vai aparecer aqui. Se você colocar para o lado direito mais uma vez, nós temos as configurações gerais do veículo. Você apertando ao centro aqui, você consegue ver idiomas, unidades, modo de economia, a cor da multimídia, todos esses detalhes você consegue estar fazendo a utilização aqui na Hilux 2022, que eu mostrei todos os detalhes para vocês aqui nesse vídeo. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa versão de entrada. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. E agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro!
para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Emílio Curzio, da cidade maravilhosa no Rio de Janeiro. O segundo salve vai para Diego Ensina, da cidade de Jaraguá do Sul, aqui na nossa Santa Catarina. O terceiro e último salve de hoje vai para João Batista, da cidade de Campinas, em São Paulo. Se você deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa aí embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por assistir um vídeo aqui no canal. Até a próxima!